Nossa pequena história começa com um discurso forte de Lula, em que o presidente bota o pingo nos is sobre o significado real da Lava Jato, aquela operação que prometia acabar com a corrupção, mas que depois, e isso ficou comprovado inclusive através de mensagens interceptadas por hacker, depois serviu apenas para tirar do poder um grupo que insistia em ganhar eleições seguidas e colocar em seu lugar a mais ignorante extrema-direita jamais vista no país. Se quisesse de fato apurar corrupção, você apura. Você apura a corrupção. Se pegar o João Paulo, se o João Paulo roubou, manda ele embora e manda ele para a cadeia. O que não pode punir é a soberania de um país como o Brasil e da sua empresa mais importante, que é a Petrobras. A história ainda vai ser contada. Porque você sabe que muitas vezes a história leva anos, décadas e até séculos para a gente saber a verdade. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Como se diz por aí, Sérgio Moro sentiu. O ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro e atual quase ex-senador da República tentou lacrar com o discurso forte de Lula. Claro que aproveitando o fato para voltar pela enésima vez a defender os Estados Unidos. Os velhos erros de sempre. Lula retoma suas acusações infundadas contra a Lava Jato, adota uma postura desvinculada da realidade e, seguindo a cartilha do populista latino-americano, culpa os Estados Unidos. O verdadeiro culpado pelas dificuldades da Petrobras é aquele que, nos governos anteriores do PT, nomeou ladrões para parte das diretorias da empresa. Afirmou o ex-juiz da Lava Jato do Paraná, depois condenado por parcialidade pelo STF. A reação foi imediata na própria conta do ainda senador no X, o antigo Twitter. O senhor já era, vão lhe prender, acho melhor meter o pé antes, tá? Disse o Paulo Oliveira. Esta semana mesmo, o STF decidiu abrir inquérito contra Moro e procuradores no caso Tony Garcia. O empresário que em entrevista exclusiva na TV 247 denunciou ter sido um agente infiltrado da Lava Jato à base de chantagens feitas por Moro e pela força-tarefa como um todo. Vinícius Boechat Tinoco foi curto, mas certeiro. Você ainda está solto? Perguntou ele a Sérgio Moro. Edward Allen Carter Jr. preferiu mandar um recado através de imagens, abusando da ironia. À esquerda, um Moro sorridente diz que vai para o STF. À direita, o mesmo Moro triste completa, mas como réu. Norton da Silva vê algo patológico na relação que Moro guarda com o presidente Lula. Tem que tratar essa obsessão, Sérgio. Thales Pimentel foi na carona e completou. Calma, futuro ex-senador. Daqui a pouco as suas preocupações não serão o governo, mas sim as suas defesas. Vale muito a pena ver esse trecho da entrevista do jurista Fernando Fernandes, autor do livro Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, a TV 247, comentando exatamente o discurso de Lula feito na cerimônia de retomada das obras da refinaria Abreu e Lima. Nós não estamos tratando de uma teoria da conspiração. Nem devemos ser inocentes. Porque os Estados Unidos defendem muito bem os seus interesses. Os interesses do país americano, os interesses das empresas americanas, aonde elas estiverem no mundo, e das pessoas físicas americanas. Portanto, quando o Brasil... nós vamos fazer esse ano 60 anos do golpe de 64. Já é conhecido, e não se tem mais dúvida, o fato de que os americanos articularam o golpe de 64. O Lula tem absoluta razão. E o seguinte, e o livro mostra como a Vaza Jato trouxe assim, comprovações de diálogos deles com o Departamento de Justiça americano, com os procuradores americanos, como eles receberam clandestinamente os procuradores americanos no Paraná, deixando interrogar os delatores brasileiros, entregando aos Estados Unidos documentos sigilosos e secretos sobre a Petrobras e ajudando a Petrobras, ajudando aos Estados Unidos a fazer com que a Petrobras se comprometesse a pagar bilhões lá.
E parte desses bilhões seriam destinados a eles, procuradores da República do Paraná. Não fosse o Supremo Tribunal Federal suspender isso. Ou seja, o Lula, nessa parte, não está fazendo um discurso meramente político, inventado, sob o ponto de vista de quem quer que critique, em relação à Globo News, etc., de que ele estaria novamente dizendo que, como se ele estivesse viajando, querendo comparar a posição do Lula a uma espécie de fake news bolsonarista. Não. Nós estamos falando que o seguinte, nem teoria da conspiração, nem sejamos otários. Nem sejamos otários.